Oi, meu nome é Sara e eu quero falar sobre algo que muito temos visto nas redes sociais, nas músicas, as famosas sofrências, que é a romantização do sofrimento. Eu trouxe esses comentários que eu peguei de uma música que tá bem famosa, que eu posso até deixar aqui também um pedaço dela. E esses comentários são assim, eu vou ler alguns para que a gente possa analisar cada comentário que eu trouxe para vocês. Primeiro, uma moça fala assim: 8 anos amando tanto uma pessoa que não está nem aí para mim. Aí tem uma outra moça que fala assim: às vezes foi só um romance passageiro, pelo menos era isso que a gente achava. Depois de cada um seguir sua vida, eu pelo menos casei, já faz quase 6 anos, tenho uma filha e agora sou vizinha dele. E sabe quando o coração dá uma balançada e aquela troca de olhar que o coração quase sai pela boca? É isso que eu vivo diariamente, pois é a maior saudade de todos os tempos. Uma outra moça coloca assim: 24 anos se passaram e você continua sendo a maior saudade de todos os tempos. Um moço fala: lá se vão 20 anos. Hoje, aos meus 38 anos, eu simplesmente nunca esqueci minha primeira namorada. Aí uma moça comenta assim: verdade, mais de 22 anos, meu primeiro amor nunca vou esquecer. Mas tem amores que não foram feitos para serem vividos, e vida que segue. Eu trouxe esses comentários para que a gente possa ter uma noção real do quanto o sofrimento na vida amorosa foi normalizado e foi romantizado. A gente percebe isso com as músicas. Há várias músicas. Um exemplo de música é Estou Casando, mas o grande amor da minha vida é você. E tem várias outras. E a gente percebe o quanto essa dor, esse sofrimento tem sido romantizado como eu sofro por alguém, logo esse alguém é o amor da minha vida. E isso acaba confundindo de fato o que é amor, sabe? Será que amor é o reflexo da dor que alguém causou em mim e por isso eu idealizei, por isso eu não esqueci aquela pessoa e aquela pessoa é o amor da minha vida? Então, é necessário a gente pensar sobre isso, porque como eu posso amar alguém que não me ama? Como eu posso amar alguém que não quer ficar? Alguém que simplesmente se passou 20, 30 anos e eu ainda tenho expectativas, eu ainda sonho com aquela pessoa e aquela pessoa está vivendo a vida dela? Será que de fato isso é amor ou isso é uma prisão emocional? Isso é importante a gente identificar, porque há mais pessoas vivendo por isso e isso pode ocasionar várias consequências. Duas que eu quero trazer aqui são a consequência da pessoa se fechar totalmente e por isso não se relacionar com mais ninguém ou não estar disposta a se relacionar com mais ninguém, como se ninguém fosse capaz de preencher aquele vazio que aquela pessoa deixou.
ou como se ninguém fosse alguém tão especial como aquela pessoa foi, sendo que isso é uma mentira, sabe? É uma mentira porque há pessoas especiais, no entanto, o coração fica tão fechado por uma ilusão que foi criada na cabeça que a pessoa não está disposta a se abrir para mais ninguém. Por isso que acaba ocasionando, né, esse isolamento e faz com que a pessoa não se relacione com mais ninguém, né? A outra consequência é a pessoa se relacionar e fazer a vida da outra pessoa um fardo. A gente viu um exemplo aqui de uma moça que falou que havia casado, tinha filhos, aí simplesmente aquele amor da adolescência foi morar na rua dela e ela começou a despertar aquela paixão novamente. E o que eu quero refletir aqui é o que é amor? Sabe, eu tenho uma amiga que ela namorava um rapaz que super a respeitava, que a valorizava. No entanto, ela simplesmente terminou com ele porque ela disse que não tinha muita química assim entre eles e ela não conseguia gostar dele. Passou-se um tempo, ela começou a se aproximar de um rapaz e se apaixonou por ele. E ele foi uma pessoa que a abandonou, a fez sofrer. E até pouco tempo ela ainda assim ela estava na dele, sofrendo, postando indiretas. E será que isso é amor? Eu tenho certeza que se eu parasse para conversar com ela e falasse assim, não, mas o que você sentiu por esse aqui? O que você sentiu por esse último que te fez sofrer? Eu tenho certeza que provavelmente ela iria falar assim, nossa, mas se ele ficasse comigo, eu iria ser muito feliz. E às vezes a gente acaba confundindo o amor com essa sensação de realização. Porque quando alguém brinca com os nossos sentimentos, do nada some e aparece, não responde, aí depois responde, não quer saber da gente, aí do nada volta como se nada tivesse acontecido. A gente começa a ter várias reações no nosso corpo que acaba estimulando hormônios de prazeres que a gente acaba confundindo esse hormônio com amor. Na verdade, esse tipo de jogo emocional cria em você um ciclo hormonal viciante, que significa que, na verdade, você não tá nem apegada à pessoa, assim, mas você acaba se apegando aos estímulos que ela traz, quando do nada ela volta, do nada ela cria uma expectativa. Então o apego está nas sensações estimuladas em você quando você cria esperança, expectativa, quando você cria alívio quando aquela pessoa retorna para sua vida ou manda uma mensagem. Ou seja, você acaba se apegando não à pessoa, mas aos vícios hormonais que aquele jogo que ela faz ou fez no passado causou em você. E sabe, você é capaz de dominar os seus sentimentos. Não ache que você não é capaz. Eu fico boba em ver pessoas falando, ah não, já passaram-se 22 anos e eu ainda não esqueci a primeira namorada ou o primeiro namorado. Ei, você tem esse poder de dominar os seus sentimentos. Você ainda fica escravo desse sentimento porque esse estímulo ilusório te faz bem. Essa versão de uma pessoa que você criou na sua cabeça, de uma realidade que você criou na sua cabeça, de uma história
que você vive na sua cabeça. Isso acaba te trazendo uma espécie de prazer. Então, você acaba nesse mundo de um vício sem fim em uma pessoa. E como eu disse, isso pode trazer consequências terríveis, terríveis. Então, comece a pensar sobre isso, sabe? Começa a pensar que talvez você possa ter sim romantizado o seu sofrimento, romantizado essa ausência, romantizado esse abandono e romantizado de uma forma que você acaba vivendo numa eterna ilusão. Eu conheço uma história de uma senhora de 70 anos que ela viu o comentário dela estava em um vídeo. Eu gosto muito de ler os comentários, e era num vídeo desse que falava sobre às vezes o amor da sua vida não é o amor para a sua vida. E ela colocou que na adolescência dela ela se envolveu com um rapaz que até então, com 70 anos, ela nunca havia esquecido dele. E por isso ela nunca havia se relacionado com ninguém. E ela colocava, ela expressava de uma forma muito dolorosa aquele sentimento, sobre a necessidade dela de encontrar ele, que a única coisa que ela sabia dele é que ele tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos. Só que ela nunca se envolveu com ninguém, porque na cabeça dela aquele sentimento era vivo, e por um momento ela se sentia especial também para aquela pessoa, como se por algum momento aquela pessoa também estivesse com outra família, com filhos, com netos até, mas por um momento aquela pessoa também pudesse estar sentindo o que ela estava sentindo, uma esperança mentirosa. E querendo ou não, se a gente pensar nessa esperança que essa senhora tinha sobre uma pessoa e uma mentira de achar que a outra pessoa pudesse também ter esse sentimento por ela, isso é prazeroso. É assim, não, eu tô sofrendo aqui, mas é porque ele é o amor da minha vida, que não é pra minha vida, e só ele tá com outra família, mas eu sou o amor da vida dele, que não sou pra vida dele. E como seria se isso não fosse assim? Como seria se eu fosse o amor pra vida dele? E ali começa a viver uma história que só existe na mente dela, aonde a vida dela por anos foi paralisada por uma espera irreal, por uma espera que não existe. E isso é mais comum do que nós imaginamos. Às vezes há pessoas perto de você que vivem isso. Esse assunto aqui é um assunto que eu senti muito de gravar. Eu gravei ele várias vezes e apaguei, gravei de novo, postei. Só que eu pensei assim, não, eu acho que tá faltando conteúdo ainda nele. Porque ele é um assunto tão profundo e tão sério. Nós precisamos ser canal de bênção para vidas. Porque há vidas aprisionadas sentimentalmente. Há pessoas com a vida amorosa totalmente presa a algo que não existe. E isso faz com que elas não vivem a plenitude que talvez elas possuem aqui na Terra ainda, sabe? A gente vem pra Terra e eu acredito muito no propósito de Deus para nossas vidas. E às vezes a gente deixa de viver por travas. Então é necessário a gente olhar essa área da nossa vida com um olhar mais maduro, com um olhar mais profundo e tentar entender de fato, sabe? O que tem acontecido, sabe, por trás disso tudo. Porque a realidade não é que você tem um amor que
que não é para sua vida, que é da sua vida, mas não é para sua vida. A realidade é que você está aprisionada a alguém que você inventou na sua cabeça. E isso pode fazer com que você viva nessa prisão, ou você até se relacione com alguém, até constituir uma família, mas não viva a plenitude que há nisso. E isso refletirá até no seu relacionamento com os seus filhos. Não queira viver algo que não é para você viver. Não viva pela metade aquilo que é para você viver em abundância. Seja profunda nos seus relacionamentos. Entenda que você é capaz sim de destruir sentimentos, prisões, amarguras que outras pessoas te causaram. Entenda que você não está presa a ninguém. Você tem o poder de decidir se você quer continuar nessa situação ou se você quer vencer. A gente sabe que a gente tem esse poder. A gente sabe que se a gente, de fato, decidir hoje que tal pessoa, tal sentimento não influenciará mais na nossa vida, a gente consegue. Então, entenda isso de uma vez por toda e pare de ser a vítima. Comece a ser a protagonista da sua história.